Mas vamos lá, queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem muito forte que Deus colocou no meu coração. Então já te desconecta de tudo aquilo que pode roubar a tua atenção. Volta o teu pensamento para o Senhor, porque eu creio que grandes coisas Ele fará nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, até aqui o Senhor tem estado conosco, nos trazendo sabedoria, bênçãos, nos trazendo graça. Pai, que nós possamos sempre crescer no Teu favor. Que nós não venhamos a desviar do caminho, mas que nós venhamos a testemunhar a promessa. Que nós sejamos aqueles que adentramos na terra prometida, que não venhamos a desistir, porque o Senhor está conosco, nos guiando, nos trazendo, Pai, sempre a provisão necessária para o dia de hoje. Então vem sobre cada um dos meus irmãos nessa manhã, para que eles recebam uma paz que excede todo entendimento e uma sabedoria que ultrapassa o conhecimento dos homens. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero ler com você um texto muito conhecido, mas foi um texto que Deus falou muito forte ao meu coração. Josué, no capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Percebe que a presença do Senhor é garantida, mas a promessa é opcional. Estarei com você onde quer que você esteja, mas até onde você vai chegar depende de você. Sabe, Deus nunca coloca limites em nós. Nós é que temos a capacidade de criar certos limites porque aceitamos mentiras do inimigo ou acreditamos que somos fracos o suficiente para não viver a promessa que Deus tem para nós. Mas Deus não nos escolhe pela nossa força. Nós não somos como mercenários que Deus contrata para fazer uma grande missão. Eu estava assistindo um filme e esse filme tinha um cara que precisava realizar uma missão e tal, uma missão muito difícil. E aí nesse filme ele precisava contratar algumas pessoas muito boas naquilo que faziam para que eles conseguissem atingir essa missão. Eu gosto de filme de ação, irmão. Filme de ação, eu gosto de filme de guerra. E aí ele foi atrás desses caras que são muito bons, eram muito bons naquilo que faziam. E Deus foi falando ao meu coração enquanto eu assisti aquele filme, sabe? Porque, irmão, Deus não faz a acepção do lugar onde você está para falar com você. Ele fala com você no momento que Ele quiser, que você estiver aberto para receber. E nesse dia Deus foi falando ao meu coração e eu fui refletindo sobre isso. Veja, aquele homem estava escolhendo os profissionais porque eram bons. Mas Deus não nos escolhe porque somos bons. Deus nos escolhe de acordo com as nossas fraquezas. Porque diante das nossas fraquezas, Ele se faz poderoso e Ele usa o campo da nossa impossibilidade para fazer um milagre, para que todos reconheçam que tudo aquilo que foi realizado não foi pela minha força, mas foi pela graça do Senhor. E veja, Abraão poderia ter tido um filho com 40 anos, mas Deus esperou com que ele tivesse 80, 90, para que ele passasse da idade ali de idoso, já estava passando a idade, já chegando perto do caixão, né, irmão? Mas Deus escolheu essa data, esse momento da idade de Abraão para que ele tivesse a convicção de que não seria ele que estava gerando um filho, mas que seria a graça do Senhor que estava sobre ele, trazendo o milagre necessário. Então veja, se fosse com 40 anos, Abraão poderia acreditar que teria sido ele. Mas com a idade que foi, ele tem a certeza de que foi Deus. Percebe, irmão, que Deus não nos escolhe porque somos bons. Deus não nos escolhe porque temos talentos. Deus não nos escolhe porque temos facilidade para algumas coisas. Deus nos escolhe porque nos ama e também porque somos fracos. Porque é na nossa fraqueza que Ele é forte. Amém? Só li o primeiro versículo, deixa eu terminar, irmão, peraí. Verso 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente todo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, interessante isso, né? Quando você lê em Deuteronômios, você percebe que quando Moisés chamou Josué, ele falou a mesma coisa.
O diálogo que Moisés tem com Josué, ele fala a mesma coisa. Ele diz, olha, seja forte e corajoso. Mas uma coisa é que Deus acrescenta, é que ele diz, olha, não tire da sua boca a palavra da lei, não tire da sua língua a palavra do Senhor. Porque, irmão, às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos. Eu não sei você, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a nos motivar. Nem sempre as pessoas estão dispostas a nos dar palavras que nos fazem crescer. Às vezes as palavras das pessoas nos destroem mais do que nos edificam. E se você não souber pregar para você mesmo em determinados momentos da tua vida, você não vai encontrar alguém que pregue no teu lugar. Irmão, às vezes o púlpito que nós precisamos pregar é o nosso coração. Às vezes nós precisamos pregar a palavra do Senhor para nós mesmos, para que nós venhamos a nos fortalecer de acordo com a palavra de Deus revelada no nosso coração. Sabe, assim como Davi, quando estava cantando o Salmo, e ele estava dizendo, triste porque ele estava passando por adversidades, ele estava passando por provações, mas depois ele termina o Salmo dizendo, por que te inquietas dentro de mim, ó minha alma? Percebe que ele está pregando para si mesmo? Ele está perguntando para si mesmo, ei, por que você se desmotiva dentro de si mesmo quando você tem o Senhor que é a tua força? Irmão, se você não aprende a pregar para você mesmo, você vai aceitar a pregação de qualquer pessoa que esteja na tua frente falando alguma coisa. Se você tem um filtro, que você recebe uma palavra que vem de Deus, uma palavra que, sabe, condiz com aquilo que você carrega, então você recebe. Mas a palavra de Deus sempre nos ensina, olha, seja manso como as pombas, mas astuto como as cobras. Não que você precise sair por aí picando as pessoas, mas você precisa ter a astúcia da cobra. Sabe, ela tem paciência e observação antes de dar o bote. Isso é interessante porque às vezes nós precisamos ter paciência e observar para ver a essência das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, quando nós estamos a ponto de receber uma bênção, uma grande bênção do Senhor, é interessante porque existem fases da nossa vida que nós vamos passando por elas. E a primeira delas é a revelação que Deus nos dá no secreto daquilo que nós iremos viver. Eu não sei você, irmão, mas grandes coisas que eu iria viver na minha vida, Deus colocou no meu coração passos e destinos que eu precisava tomar naquele momento. Um deles foi vir morar em Uberlândia. Foi muito desafiador, porque na época eu era funcionário público na cidade em que eu morava, Imperatriz do Maranhão. Eu vim de Imperatriz pra cá. E nessa época eu lembro que eu já estava estabilizado financeiramente, eu já tinha minha casinha, estava tudo certo. Só que eu ainda não... Eu sentia falta de alguma coisa. Eu sentia falta de algo que eu não conseguia explicar, e muitas vezes você passa fases da sua vida que você sente falta de algo que você não tem a explicação em palavras para descrever que falta que é, o que é. Mas eu sentia falta de algo. Eu estava inserido na igreja, eu estava sendo acompanhado, eu estava liderando pessoas, mas faltava algo. E eu comecei a orar pelo Senhor. Foi quando, depois de todo o desfecho da história, eu decidi vir para Uberlândia. É interessante que quando eu orava, eu dizia assim, Senhor, se for para que eu mude para Uberlândia, Senhor, que se for da tua vontade mesmo, me abençoa, mas se não for, tira. Se não for, me impede. Se não for, permita que empecilhos aconteçam para que eu não vá. E eu orava, irmão, mais pedindo para que Deus intervisse colocando empecilhos do que ele abrisse portas. Você sabe por quê? Porque eu prefiro que Deus feche uma porta que não é minha do que eu peça para que Ele abra uma que não é dele. Então, às vezes, nós pedimos para que Deus abra portas que não são as portas que Ele tem para nós. E o inimigo, escutando isso diante da nossa fragilidade, diante do nosso querer para viver aquilo que nós achamos que é bom, nós nos colocamos às vezes de forma desvantajosa porque o inimigo nos coloca propostas que parecem muito com aquilo que nós queremos. Mas nem sempre aquilo que nós queremos e a proposta que está diante de nós condiz com aquilo que Deus quer. Porque às vezes nós queremos A, o inimigo nos apresenta B, mas Deus quer para nós C. E se nós nos apegarmos muito ao nosso próprio entendimento, nós adentraremos numa porta que às vezes foi o inimigo que abriu. Então eu preferia mais que Deus fechasse portas, porque o que importa, na verdade, é que Deus esteja com a mão na maçaneta. O que importa é que Ele esteja com a mão na maçaneta abrindo e fechando, para que eu não entre na porta que não é minha, mas que eu tenha acesso pleno na porta que Ele abrir para mim. Eu lembro que nessa época eu estava muito confuso, porque, irmão, o difícil não é você tomar uma decisão difícil, é você largar coisas importantes.
Sabe, existem decisões difíceis que vão exigir de você que você largue coisas importantes. Eu precisava largar toda uma vida, uma família, um emprego, amigos, igreja, tudo. Precisava largar tudo para viver um novo aqui em Uberlândia. E eu lembro que quando eu orei para o Senhor, Ele me deu passos. Ele diz, vai porque eu vou te usar naquela terra. Vai porque você precisa passar por mudanças naquela terra. Irmão, eu lembro que quando eu decidi, a única pessoa que eu comentei foi o pastor Rodson, que naquela época era o pastor que estava me treinando para liderar. E naquela época, eu falei para ele, eu digo, pastor, tá acontecendo isso, isso. E ele disse, meu filho, ore e Ele vai te dar paz no teu coração. Mas não comente com ninguém. Não dê satisfação das pessoas o motivo pelo qual você está tomando as decisões, quando o motivo delas for a direção do Senhor. Porque se você for tentar explicar para as pessoas o motivo pelo qual a sua decisão está sendo tomada, você vai ter que explicar para elas a visão que Deus te deu. E se Deus deu a você a visão, é porque Ele não queria que as pessoas soubessem. Fiquei meditando naquilo e tomei a minha decisão. Eu vou mudar, vou acessar o novo que Deus tem para mim, mas eu precisei de coragem, irmão. Sabe, Josué estava num momento da vida em que ele estava precisando cumprir o legado de Moisés, um legado de alguém que foi escolhido, de alguém que realizou grandes milagres, de alguém que adentrava no Santo dos Santos, estava com Deus como nenhum outro estava anteriormente. Sabe, alguém que tinha total respaldo pelo Senhor, alguém que foi levantado para libertar toda uma nação. Ele precisava continuar esse legado. Mas veja, o que Deus mais enfatizou no discurso para com Josué foi: seja forte e corajoso. Ele não falou dos inimigos. Ele falou que estaria com Josué. Que Josué precisava ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque é necessário coragem para entrar na terra prometida. Não por conta dos gigantes, mas às vezes porque na minha vida eu sou o meu próprio gigante. Quando você lê a palavra, aquele povo que morava naquelas terras tinham medo do povo de Israel. Eles viam o povo de Israel muito maior. Eles viam o povo muito mais poderoso, então eles tinham medo. Só que a forma com que o povo de Israel se enxergava impedia com que eles acessassem a terra prometida ou tivessem mesmo coragem para lutar contra aqueles que estivessem contra eles. Se você não tem coragem, irmão, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a certeza que o medo não tem você. Por mais que você tenha medo, o medo não tem você, porque você tem coragem. Então é possível você ter coragem e medo ao mesmo tempo? Sim, eu já tomei decisões da minha vida de ter coragem e medo ao mesmo tempo. Quer que eu te dê uma delas, e a principal de todas? Ser pai. Ser pai para mim foi o maior ato de coragem e o maior ato que eu tive medo, porque é tudo tão novo e você se acha tão aquém de cuidar de alguém que depende 100% de você. Mas veja, nesse ponto, eu estava orando ao Senhor e pedindo direção para Ele. Digo: Senhor, abre portas que forem minhas e fecha portas que não forem minhas. Então nessa época que eu vinha para cá, todas as portas que Deus estava abrindo na minha vida eram portas de bênção. Passagem mais barata, sempre tinha hospedagem barata, sempre tinha promoção, sempre tinha alguma coisa e eu ia. E eu falei, se o caminho está aberto, é porque é meu. Se o caminho está diante de mim, é porque é meu. Então, Josué estava diante de uma terra que era dele, porque era uma terra prometida. Mas nem todo mundo que viu a terra entrou nela, porque nem todos tiveram coragem de mudar a opinião sobre si mesmo, de acordo com aquele que está sobre eles, que estava sobre eles, mas eles preferiram ficar com a definição de tamanho que eles tinham, ao invés da definição de fé que Deus havia colocado no coração deles. Então veja, às vezes o inimigo vai tirar de você o senso de importância, o senso de direção, para que você não adentre na terra prometida porque você tem medo daqueles que estarão lá. Mas eu quero te dizer nessa manhã, irmão, em nome de Jesus, tenha coragem, por mais que você esteja com medo. O medo não tem você, porque o Senhor guarda você na ida e na vinda. Ele proveu sobre a tua vida no meio do deserto. Ele proveu sobre você até aqui, e não é aqui que Ele vai te abandonar.
Não é aqui que ele vai deixar você à sorte. Não é aqui que ele vai deixar você à mercê dos teus inimigos, mas ele cuidará de você. Ele estará contigo, e assim como ele prometeu para Josué, ele também prometeu para nós quando ele enviou Cristo, o nosso Salvador, para estar conosco. E Cristo nos prometeu o Espírito Santo. Cristo nos prometeu aquele que estará conosco, onde quer que nós estejamos, nos trazendo a paz que excede todo entendimento, nos trazendo a direção que nós precisamos para tomar as nossas decisões, por mais difíceis que sejam. Irmão, assim como Deus prometeu que estaria com Josué, Jesus prometeu que estaria conosco através do Espírito Santo. Então, se você precisa de um motivo para continuar e ter coragem, eu te dou. O nome dele é Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é que acalma a tua alma, mesmo nas decisões mais difíceis. Eu não sei se você já passou por alguma delas, mas eu lembro que eu precisava tomar outras decisões tão difíceis quanto mudar. Mas eu lembro que todas elas, o que me trouxe paz foi algo que eu não entendia, mas algo que eu encontrava e desfrutava na presença de Deus. Algo que eu acessava e essa paz vinha no meu coração, por mais que a decisão fosse difícil, eu sentia paz diante dela. Sabe, irmão, não é o tamanho do desafio que vai tirar a tua paz, é onde você está que terá paz ou não. Porque se você está na presença daqueles que olham para a terra, que olham para o desafio e sentem medo e se deixam ser tomados pelo medo, você será tomado pelo medo de igual forma. Mas se você está na presença do Senhor, a paz que excede todo o entendimento tomará de conta do teu coração. E por mais que estejam gigantes esperando você do outro lado, você enfrentará com força e com coragem. Porque você sabe que a decisão difícil que você está tomando não está sendo pelo teu próprio entendimento, mas pela direção do Espírito Santo que habita em você. Essa é uma paz que o mundo não entende. É por isso que muitas decisões que você vai tomar a partir de hoje, e até as decisões que você já tomou, são decisões que você não entende porque você fez, mas você entende que sentia paz. Era uma tranquilidade. Mas estava um caos lá fora, mas tinha paz aqui dentro. Estava um caos lá fora, mas eu tinha certeza, uma convicção no meu coração de que essa era a coisa certa a se fazer. Sabe, irmão, muitas vezes Deus vai te colocar convicções no meio do caos. E essas convicções vão provar para você quem está com você. Essas convicções vão revelar para você quão grande é aquele que está contigo e quão pequeno é aquele que vem contra você. Porque se comparado com você, talvez o gigante realmente seja grande. Mas se comparado com Deus, nenhum gigante tem o tamanho suficiente para te derrotar. Se comparado com o teu Deus, nenhuma adversidade tem a possibilidade de roubar de você aquilo que o Senhor te entregou. Comparado com Jesus, nenhuma tempestade tem o poder para continuar persistindo quando Deus diz para quietar. Sabe, o nosso padrão precisa deixar de ser o outro, o nosso padrão precisa deixar de ser nós mesmos, o nosso padrão precisa ser o Senhor. O nosso padrão precisa ser Jesus, porque nós precisamos parar de nos escutar, irmão, e começar a pregar para nós mesmos. Porque às vezes vozes na nossa cabeça nos dizem para parar, nos dizem para não permanecer, nos colocam empecilhos, mas quando nós temos a voz de Jesus no nosso coração, nós pregamos para nós mesmos. Sabe, nós colocamos diante de nós mesmos, por que você está assim, alma? Por que você está desfalecendo diante de mim quando eu tenho uma promessa aos meus olhos, quando eu tenho uma terra para alcançar, quando eu tenho um propósito para cumprir? Querido, essa palavra nessa manhã que eu quero deixar para você é: seja forte e corajoso, porque você tem uma presença com você onde quer que você esteja. Mas aonde você vai chegar é decisão sua. Sabe, nem todo mundo que foi liberto do Egito foi abençoado pela terra prometida. Então, às vezes Deus tira você de determinados lugares para te dar a opção de ser livre. E aí te dar a responsabilidade da escolha, que é adentrar na terra prometida, é responsabilidade sua. Não que ele não esteja com você, mas que ele está te chamando para construir alguma coisa. Sabe, trazer sobre nós a responsabilidade que é nossa é importante, porque nós precisamos tomar o lugar de governo. Sabe, irmão, tomar o lugar de governo na nossa vida significa que nós tenhamos
a autoridade sobre aquilo que Deus nos deu autoridade. A palavra nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas pisaduras e por isso nós somos sarados. Então, se você está enfermo, entenda, essa doença não é sua. Ela está sobre você, mas ela não é sua. Se você toma posse dessa doença, como eu conheço algumas pessoas que tomam, elas dizem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, a minha aquilo, a minha anemia. Irmão, se você toma posse, ela realmente é sua. Mas se você rejeita, ela não vem de Deus. Então, governar, irmão, é tomar autoridade sobre tudo aquilo que Deus te deu autoridade. E se Ele te deu autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre principados e potestades, sabe? Se Ele te deu autoridade para governar a tua própria casa, governe, irmão. Deus não quer pessoas que são passivas diante dos inimigos, mas pessoas que são líderes no meio do caos. E assim como Josué estava sendo preparado pelo Senhor, Deus também está preparando você hoje para que você lidere a sua vida no lugar onde o inimigo está tentando tomar o governo. Para que você não tenha o teu sono roubado, porque o inimigo te colocou pensamentos que você nem sabe se vai acontecer. Para que você não tenha a sua família roubada, porque surgiu uma endemoniada que tenta te fazer uma proposta indecente. Você não rouba a paternidade com teus filhos, porque você sabe que o teu trabalho não é mais importante do que eles. Sabe, governar é isso, irmão. É tomar o controle daquilo que Deus te deu o controle. Na certeza de que quem dá a direção é Ele. Por mais que Ele diga, governe a tua casa, Ele vai te dar direções para que você tome decisões. Então, em nome de Jesus, assim como Josué, ele disse, olha, você conduzirá o povo para desfrutar uma promessa. Você conduzirá pessoas para acessar o novo de Deus. Você conduzirá pessoas para acessar a promessa do Senhor. Você conduzirá pessoas para que elas recebam algo que o Senhor tem para entregar. Você conduzirá pessoas. Irmão, Deus usa pessoas que estão disponíveis para serem usadas na medida da sua disponibilidade. Então, já me perguntaram, quanto Deus vai te usar? Quanto Deus vai me usar? Eu falei, quanto você estiver disponível. Porque, irmão, Deus respeita as nossas decisões, assim como respeita as nossas consequências. Então, em nome de Jesus, que essa palavra fortaleça você, que essa palavra encoraje você, que você não se encovarde diante dos teus inimigos pensando que você é um gafanhoto comparado a eles. Pense que eles são um gafanhoto comparado ao tamanho do teu Deus. Porque se você compara os teus inimigos com você, você é o padrão. Mas se você compara os teus inimigos com o teu Deus, então o teu Deus é o padrão. E não existe nenhum Deus, não existe ninguém maior do que o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, irmão, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a tua vida mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem curado aquilo que nós precisamos curar em nossa alma. Até aqui o Senhor tem nos abençoado de forma grandiosa. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos dado provisão e direção. Mas, Pai, em nome de Jesus, vem sobre cada um nessa manhã, trazendo a convicção do propósito que cada um carrega, trazendo a convicção do que cada um precisa fazer como direção. Pai, tira toda a falta de entendimento agora, tira toda a falta de direção. Pai, todo o plano que foi arquitetado pelo inimigo que caia por terra agora em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, mesmo daquilo que nós nem temos a consciência que está acontecendo. Então, Pai, fortalece aquele que está fraco, dá coragem àquele que precisa continuar. Pai, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, para que eles entendam quão grandioso o Senhor é, para que eles não desistam de acessar a promessa, porque lá possuem inimigos, mas que eles possuam a coragem para enfrentar qualquer um que se coloque diante deles, e que os planos do inimigo sejam frustrados, mas que os teus planos sejam realizados. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus por mais um encontro. Glória a Deus por mais uma palavra. Eu oro para que o Senhor se faça poderoso na tua vida. Eu oro para que o Senhor se faça grandioso sobre você. Sabe, recebermos uma palavra é algo bom. Vivermos uma palavra é algo inimaginável. Então viva essa palavra. Sabe, viva essa palavra.
E se você foi abençoado, irmão, não deixe de abençoar alguém também. Se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha, sabe? Já nos abençoa muito. Envie esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Eu não sei se no Instagram foi transmitido, às vezes cai, e quando eu saí, eu não sei se a conexão pegou, mas amém. Mas quem está aqui precisava ouvir essa palavra. Então, compartilhe no grupo, sabe? Se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir e já nos abençoa muito. E se você sentir o desejo no coração de abençoar esse ministério, se Deus tocar no teu coração, tá? Se vier essa vontade do Espírito, se inscreva no nosso canal e seja membro, já nos abençoa muito, tá bom? E para você que já é membro e nos apoia, glória a Deus pela tua vida, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe você e multiplique sobre você, tá bom? Um beijo grande no coração, a gente se vê amanhã 7h30 da manhã. Tchau, tchau, queridos, Deus te abençoe.